Bom, um dos tópicos mais interessantes da administração pública é exatamente o fato da gente entender, né, o conceito dessa estrutura que é chamado gestão pública. Dentro da administração pública, nós vamos perceber que, entendendo a evolução do processo, né, nos três modelos da administração, patrimonialista, depois burocrática e, finalmente, a gerencial, um dos grandes desafios contemporâneos dos estados modernos é exatamente a necessidade de entender, de se conhecer e dar uma visibilidade, uma elasticidade maior no conceito chamado gestão pública. Então, nós vamos perceber que esse conceito gestão pública, que é um conceito cunhado, né, a partir da década de 90 para cá, principalmente na evolução dos processos pós-burocráticos que a gente vai chamar de administração, os estados, então, que implementaram inicialmente esse processo, vindo lá da Grã-Bretanha no final da década de 70, nos Estados Unidos na década de 80, outros países, né, da Europa continental também, e até o Brasil, que só veio inserir esse projeto, ou essa forma de administração pública contemporaneamente, na segunda metade da década de 90 para cá, nós vamos perceber que tornou-se extremamente necessário o quê? As pessoas conhecerem o que seria, então, esse modelo, essa estrutura de gestão pública. Num parâmetro geral, a administração enquanto ciência, que sempre é levada, né, a um processo de transformação de recursos que são disponibilizados, então os recursos materiais, humanos, tecnológicos, e hoje os financeiros, e hoje também as informações, né, a informação também hoje é reconhecida como um recurso administrativo, mediante um processo, né, de transformação, no ciclo organizacional, planejamento, organização, direção e controle, e atingindo finalmente o processo dos resultados, que podem ser produtos, podem ser ideias, podem ser serviços, que podem ser a estrutura de desempenho, principalmente a administração pública, né, ou seja, a administração no setor público. Ela principalmente utiliza esse mecanismo de desempenho através da eficácia, né, o fazer certo, a eficiência, o fazer bem, a efetividade, que é exatamente a junção da eficácia com a eficiência. Nós vamos perceber que o foco no resultado é que traz esse conceito chamado gestão pública. Então, quando a gente fala de gestão pública, nós chamamos a atenção exatamente o quê? Uma administração na área pública, no setor público, do espaço público, do tempo público, direcionada para resultados. E qual que é o resultado que a administração pública tem que oferir? É o resultado do atendimento das demandas sociais. Então, quando fala-se hoje de empreendedorismo, quando fala-se hoje de qualidade na administração, excelência na administração, quando fala de estrutura de governo eletrônico, quando você fala de novas tecnologias gerenciais, todo o direcionamento do processo é especificamente para atender as demandas da sociedade. O próprio ciclo de gestão da administração pública, ele é parametrizado, ele parte exatamente da demanda da sociedade e vai para um processo de planejamento, a questão de execução, de monitoramento, de avaliação e, finalmente, de revisão do programa para que seja atingido o quê? O impacto na sociedade, ou seja, a demanda seja devidamente contemplada para a sociedade, o destinatário final da atividade gestada. Então, a gestão pública ela vem exatamente com uma nova roupagem na administração pública, no sentido de perceber-se que a coisa pública ela tem que ser tratada de forma diferente, de forma específica, de forma dimensionada para as ações sociais, para as ações da sociedade em si. Então, nós vamos perceber que quando você fala de gestão pública, muito se fala, né, sobre gestão pública. Essa palavra, essa expressão, né, gestão pública, ela é muito cunhada, mas as pessoas elas não têm o hábito de conhecer o que é especificamente a gestão pública, a expressão gestão pública. E uma coisa que a gente percebe, e aí vai fazer parte de uma questão cultural, muitas vezes de até banalizar determinados termos, né? Então, determinados termos na sociedade, eles são utilizados de forma inadequada, de forma aleatória, sem ter a sua aplicabilidade real, ou seja, qual que é o verdadeiro significado, qual que é o verdadeiro objetivo. E é o que a gente vai chamar de identidade. Então, hoje, né, já decorridos mais de uma década, né, da implementação do modelo gerencial no Brasil, chamado modelo pós-burocrático, nós vamos perceber que a expressão gestão pública ela tem tomado amplitude. Se nós analisarmos na área, por exemplo, né, de formação acadêmica, nós vamos perceber que os cursos, por exemplo, que anteriormente era simplesmente administração, hoje eles são desmembrados em várias estruturas, várias particularidades da administração, direcionados como gestão. Gestão hospitalar, gestão comercial, gestão financeira, gestão pública, gestão estrutural, gestão. Então, você tem gestão ambiental. Então, nós vamos perceber que a gestão, ou seja, o gerenciamento da coisa, ela, no caso da administração pública, ela tem um significado extremamente pertinente, voltado exatamente o quê? À atividade de Estado, atividade de governo. Então, nós vamos perceber que é importante que as pessoas conheçam esse assunto, é importante que as pessoas conheçam o conceito, é importante que as pessoas tenham um entendimento real daquilo que realmente, efetivamente, é necessário na administração pública.
e vai delimitar, né, com toda clareza qual que é a sua atuação, qual que é o seu ambiente de trabalho, o espaço temporal que deve ser identificado, que deve ser preservado, qual que é o caminho para ser utilizado para tratar adequadamente a coisa pública. Ora, lembrar que nós partimos de um período pregresso na nossa história, não só no Brasil, como em outros estados do mundo, outros países na evolução do processo administrativo, onde havia uma cultura de não separar o espaço público do espaço privado. Desde o estudo precedente na sociologia, por exemplo, da burocracia, quando Max Weber, né, ele identificou as formas de dominação, tanto a tradicional quanto a carismática, e aí ele identificou o modelo burocrático, que seria o chamado organização racional, né, da estrutura, nós vamos perceber que romper com a lógica de não separar o espaço público com o espaço privado, que era então a característica patrimonialista predominante, nós vamos perceber que isso gerava um grande desafio, um grande problema para as administrações, para as organizações como um todo. Porque a partir do momento que você não tem essa separação, você não sabe exatamente aquilo que você tem que fazer como, né, atividade pública, o tempo que você tem para utilizar a atividade pública, a materialidade que é disponível para a atividade pública e, o mais importante, quais são os resultados que devem ser mensurados, indicados, objetivados e alcançados. Então, nós vamos perceber que esse assunto gestão pública ele se torna contemporaneamente, com muita amplitude, com muita força, com muita importância, exatamente pelo fato de perceber que não é mais fazer de qualquer jeito, mas é fazer direcionado para uma sociedade, para um público específico, que é o cidadão, a cidadã, a perspectiva cidadania, ele toma uma forma muito ampla, então ele toma uma amplitude, exatamente por quê? Porque as pessoas têm que reconhecer, no caso, aqueles que estão na administração pública, a administração pública é uma prestação de serviço profissional. De quê? Atendimento à demanda de uma sociedade. Então, para isso é necessário que ele absorva, né, que ele insira dentro do seu campo de trabalho, da sua ethos, né, então, ou seja, da sua organicidade, né, da sua materialidade, da sua funcionalidade, a chamada o quê? Perspectiva da cidadania. O que é isso? Reconhecer que o sujeito de direitos é um cidadão, uma cidadã. Então, ele é destinatário final. Ele tem direitos, ele tem deveres. E ele exerce esses direitos e ele também tem que necessariamente cumprir com seus deveres. Então, nós vamos perceber que a perspectiva da cidadania, basicamente, a gente costuma dizer, o servidor, a servidora, antes de se reconhecer como servidor, servidora, reconhecer-se como cidadão, cidadã. Porque ele estará na administração prestando um serviço por um prazo delimitado e efetivamente fechado, enquanto que a cidadania ela é exercida a todo momento. Tá? Ele estando na administração, ele não estando na administração, ele é um cidadão, ela é uma cidadã. Então, deverão necessariamente pautar nessas ações. Então, o trato da coisa pública ela vai depender necessariamente desse processo. Nós vamos perceber que o caminho a ser trilhado, a perspectiva a ser observada, os objetivos a serem identificados, serão todos, deverão ser todos direcionados a quem? Ao cidadão, à cidadã. Então é muito importante que essa estrutura, esse assunto, que essa amplitude não é somente um termo de vocabulário, de uma nova nomenclatura utilizada, não, um modismo de jeito nenhum. Muito pelo contrário, essa é uma prática recorrente que deve ser observada e respeitada. E ampliada cada vez mais, exatamente no objetivo de quê? Ampliar o atendimento da sociedade, né? Aumentar a efetividade. Então, para isso é necessário que seja mais eficaz e mais eficiente. Então, direcionar as ações de uma forma pautada exatamente no objetivo de quê? Do atendimento da sociedade. Daí que a gente vem com o conceito. E esse conceito, ele é bem latente. O que é a gestão pública? Refere-se, então, às funções da gerência pública dos negócios do governo.